A Red Bull manteve em segredo até o último minuto o carro mais esperado da Fórmula 1. E quando finalmente revelou o segredo, todo mundo ficou confuso. A equipe revelou o RB21 primeiro por meio de algumas imagens de estúdio, publicadas na véspera dos testes de pré-temporada no Bahrein. Mas, quer saber? Eles nem precisavam ter se dado ao trabalho, porque simplesmente não parecia o RB21. Mas por quê, hein? Bom, depois de dominar os 2 primeiros anos da era dos carros de efeito solo e ainda começar 2024 na frente, a Red Bull tinha que corrigir muita coisa. Algumas soluções ajudaram Verstappen a garantir o título de pilotos no ano passado, mas o Mundial de Construtores não teve salvação. Depois de ser superada por McLaren e por Ferrari, a equipe precisava de mudanças maiores, possíveis só com meses e meses de trabalho. As imagens divulgadas não indicavam nada disso. O carro parecia uma cópia do modelo de 2024, com poucas alterações na pintura e com um fundo e uma iluminação que dificultavam ver qualquer coisa útil. Ou seja, tudo indicava que era uma jogada para despistar. Não seria surpresa, já que a Red Bull sempre foi uma das equipes mais sigilosas no lançamento dos carros. Então, a expectativa era de que o carro real tivesse um visual bem diferente quando fosse para a pista. Porém, quando a Red Bull postou fotos do shakedown no Bahrein, o carro parecia exatamente o mesmo das imagens que a gente tinha descartado. Veja, ou a equipe está rodando com o carro de 2024 e chamando de RB21 para confundir todo mundo, ou a gente ainda não viu todas as mudanças que esse carro realmente traz. Ainda não há consenso sobre o que fez a Red Bull cair tanto de desempenho no fim do ano passado, mas algumas razões são bem conhecidas. A equipe encontrou um ótimo equilíbrio entre um assoalho bem projetado e uma plataforma mecânica superior. Isso fazia o carro ser estável tanto em alta quanto em baixa velocidade e permitia ajustes de suspensão para se adaptar ao estilo dos pilotos. Os adversários não tinham essa mesma flexibilidade. Por isso, eles precisavam escolher entre melhor desempenho geral ou um carro mais estável. Era um ou outro. Mas no ano passado, esse diferencial da Red Bull desapareceu de repente, quando outras equipes deram um salto com carrocerias mais flexíveis, algo que a FIA já tinha indicado no ano passado que não era permitido. Enquanto isso, a Red Bull ainda usava asas dianteiras rígidas, o que limitava as opções que ela tinha para encontrar equilíbrio entre curvas rápidas e curvas lentas. Quando tentou compensar isso, adicionando mais carga aerodinâmica, acabou que o carro passou a sair muito de frente na entrada das curvas, mas aí saía de traseira no meio delas. A degradação dos pneus também piorou, e lá atrás era justamente esse um dos pontos fortes da equipe. Sim, ainda havia um bom desempenho aerodinâmico no carro. Basta ver que Verstappen fez a pole no Qatar e nos Estados Unidos. Só que a Red Bull não conseguia ter esse mesmo desempenho mantendo um bom equilíbrio em baixa velocidade. O carro passou a ter uma janela de performance muito estreita. Quando saía dela, ficava quase impossível pilotar. Verstappen até que conseguiu lidar bem com isso. O mesmo não vale para Sérgio Pérez, que sofreu tanto que acabou perdendo o assento na equipe. As grandes perguntas sobre o RB21 são: será que as mudanças foram suficientes para ampliar essa janela? E será que a equipe agora tem mais opções de acerto? Além disso, a FIA vai apertar as regras sobre as asas flexíveis a partir da 9ª corrida. Então, a Red Bull não pode depender só desse truque para melhorar. Nos últimos anos, o lançamento do carro da Red Bull e o começo da pré-temporada sempre foram acompanhados por um Verstappen extremamente relaxado e confiante. Mas agora pode apostar, todo mundo vai virar especialista em linguagem corporal só para analisar as reações dele. Olha, talvez nem precise se esforçar tanto para entender como o Max vai se sentir. Ele não aceita menos que o máximo da equipe do carro. Mesmo quando dominava, o holandês já vivia reclamando no rádio sobre voltas de classificação ruins, equilíbrio ruim no meio das corridas e até de pequenos erros nas trocas de marcha. Se sentir que a Red Bull errou na mão com o RB21, ele não vai segurar a língua por muito tempo. E o pai dele, Jos Verstappen, menos ainda. No ano passado, a temporada começou com um escândalo envolvendo Christian Horner. Jos não perdeu a chance de colocar ainda mais pressão em cima do chefe da equipe e sinalizou até que Max poderia mudar de equipe. Agora, a temporada começa com boatos de que Verstappen pode ir para Aston Martin. Sem contar que a Mercedes ainda sonha com Max para o lugar de Hamilton. Conclusão:
O RB21 é um carro crucial para o futuro de Verstappen. Não só define as chances de ele brigar pelo título, mas também pode influenciar o relacionamento dele com a equipe e ainda impactar na confiança no projeto para 2026. Se a Red Bull não entregar um carro competitivo, será que Verstappen vai confiar no futuro da equipe? Ou ele vai começar a olhar para os boxes vizinhos, hein? Olha, é uma situação bem diferente de um ano atrás, quando o lançamento da Red Bull era real e todo mundo, inclusive o Max, esperava mais um ano de domínio. Quando andar para valer, o carro vai dar pra gente as primeiras respostas sobre o que a Red Bull fez para tentar fechar em grande estilo essa era de regras. Mas essa não é a mesma Red Bull que faturou os títulos de 2022 e 2023 com o pé nas costas. A equipe já começou a ser desmontada. As tensões internas tiveram um papel importante na sensação de que havia alguma coisa fora do normal afetando o desempenho da equipe em 2024. Conforme a temporada avançava e a briga pelo campeonato ficava mais acirrada com a McLaren e com a Ferrari, algumas teorias internas começaram a vir à tona. Foi o gatilho para a paranoia da equipe ficar bem evidente. Isso explica todo o barulho acerca das asas flexíveis e dos truques com pneus no segundo semestre. A Red Bull se sentiu um alvo das regras em 2024 e tentou argumentar que a ordem do grid foi manipulada novamente quando os adversários perderam rendimento no fim da temporada. Mesmo assim, a McLaren e a Ferrari estavam mais à frente. Agora, a pressão é enorme para provar que a Red Bull não caiu numa armadilha criada por ela mesma. Se conseguir, vai mostrar que ainda tem a melhor equipe técnica, as melhores ferramentas e os melhores processos. A equipe teve problemas de correlação ao tentar evoluir o carro. Isso fez com que uma atualização, no início do ano passado, acabasse piorando o carro. Depois, um pacote muito aguardado, lançado nas férias de verão da Europa, foi uma baita decepção. E um trunfo que a equipe não teve à disposição para resolver esses perrengues foi Adrian Newey. O gênio técnico por trás de tantos sucessos da Red Bull foi embora e já tem data para colocar o crachá da Aston Martin, 3 de março. Newey deixou a Red Bull antes do fim da última temporada e foi afastado das funções dele na Fórmula 1 justamente quando o desempenho da equipe começou a cair. A Red Bull insiste que foi só coincidência. Ela minimiza o papel de Newey no desenvolvimento do carro, mas isso levanta duas perguntas óbvias. A primeira, se Newey estivesse mais envolvido, o carro de 2024 teria entrado naquele beco sem saída no que tange o desenvolvimento, hein? E a segunda, se ele ainda estivesse por perto, a Red Bull teria encontrado soluções mais rapidamente? Agora, a Red Bull precisa responder isso na pista com o carro de 2025, liderado pelo diretor técnico Pierre Vacher. Além disso, a equipe mexeu na liderança. O veterano Jonathan Whitley, chefe de operações e diretor esportivo, deixou a equipe para assumir o cargo de chefe de equipe na Audi Sauber do nosso Gabriel Bortoleto. A Red Bull argumenta que a rotatividade de funcionários é baixa, mas que algumas saídas de peso aconteceram muito próximas umas das outras. Já os críticos, incluindo Jos Verstappen, veem isso como mais um sinal de um império desmoronando. É por isso que tem tanta pressão sobre o carro que a Red Bull acabou de revelar, seja ele real ou não.